Vamos dar início a mais um encontro do ciclo aberto WhatsApp. Então, saudações a cada um de vocês que vem ingressando nesse momento conosco. É uma grande alegria a cada mês recebemos diferentes profissionais, diversas áreas de experiência, de especialidade, por meio desse nosso encontro mensal. O Ciclo Aberto WhatsApp é uma iniciativa que surgiu como uma espécie de desdobramento de uma disciplina do programa de pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que justamente tem por título, né, a disciplina Avaliação de Ecoeficiência e Sustentabilidade aplicada a projetos, a ESAP. Meu nome é Eduardo Coutinho, eu sou professor do DESA, que é o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, e a gente sempre destaca que o Ciclo Aberto WhatsApp é um projeto de extensão universitária, com atividade totalmente voluntária de toda a equipe envolvida. Apresentando rapidamente a equipe, não é? Contando com professores de diversas instituições, com alunos, alunas da graduação, principalmente da pós-graduação, e também com as ONGs, né? Organizações de Sociedade Civil, Catalisa e a GDS. A gente vem desenvolvendo sempre, não é? Na noite da terceira quarta-feira de cada mês, esse encontro online. Vale destacar, resgatar, melhor dizendo, que o nosso encontro do mês de julho trouxe o tema Avaliação de Ciclo de Vida, a famosa ACV, aplicada ao saneamento, contando como convidados com a Thaís Lopes, professora do Instituto Federal Baiano, e do Carlos Moraes, professor da Unicinos. Então, tivemos aí riquíssimas discussões. Esse vídeo está disponibilizado no canal do YouTube do Ciclo Aberto WhatsApp. Vale conferir lá. Como de costume, a gente antecipa, não é, a divulgação do encontro do mês seguinte. Então, todos convidados, convidadas para o dia 21 de setembro, a partir das 19 horas. O tema é Economia Circular Regional, baseada na reciclagem de veículos em fim de vida útil. Vamos contar, então, com o Daniel Henrique Castro, professor aposentado da Plus Engenharia, e como comentarista, Jomara Nogueira, colaboradora nossa aqui do nosso Ciclo Aberto WhatsApp também. Jomara trabalha no Departamento de Gestão Ambiental da UFMG. Daniel Castro vai justamente trazer o projeto sob concepção dele, não é, que ele vem trabalhando já nesses últimos anos intensamente nessa temática, tá? Então, reciclagem de veículos, automóveis em fim de vida. Vale aguardar e estar presente também para essas discussões. Um tema bastante convidativo. Nesse momento, de um modo rápido, venho divulgando o simpósio da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, em sua quarta edição, vai ocorrer agora de 14 a 16 de setembro de 2022. As inscrições estão abertas até 14 de setembro, ou até que o número de vagas se esgote, não é? É um evento híbrido, presencial, né? A parte presencial aqui em Belo Horizonte, no Hotel Ramada, e evidentemente que pessoas do Brasil todo poderão participar à distância. Não é? É um evento realizado pelo FIEMP, que é o Fórum de Instituições de Ensino e Pesquisa que atuam no âmbito da Bacia Hidrográfica do São Francisco e do Comitê de Bacia Hidrográfica do São Francisco. Na sequência, o final do mês de setembro, de 28 a 30, teremos a quinta edição do Workshop de Tecnologias Limpas, casada com a terceira jornada de Tecnologias Limpas. Então, a coordenação do evento do nosso WTL desse ano é com o pessoal da UFBA, a Federal da Bahia, e vocês já estão visualizando, né? A gente trabalha com essas temáticas: água, energia, materiais e cidades e comunidades mais sustentáveis. Estão todas convidados, evento gratuito e totalmente remoto. Finalmente, conforme amplamente divulgado, é uma grande satisfação a gente contar
com nossos convidados. Então, primeiramente, Aron Belink, consultor líder da ABC Associados e também pesquisador da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, FGV, Fundação Getúlio Vargas, responsável pela apresentação do tema central desta noite, cujo tema é bastante provocativo. Esse ESG é sustentável? Possibilidades e limitações dessa nova onda na sustentabilidade empresarial. Como convidada, Alice Monteiro, engenheira ambiental da Verum Partners, que vai também contribuir, né, para as nossas discussões da segunda parte do evento. Então, realmente agradecendo demais o aceite de vocês e uma alegria revê-lo, Aron, parceiro de longa data de trabalho na época de São Paulo. Né? Para quem está chegando pela primeira vez aqui no nosso encontro, de um modo muito rápido, a dinâmica é basicamente essa, esse breve momento de abertura, de saudações, de boas-vindas. Vamos, logo na sequência, passar a palavra para o nosso convidado, palestrante, Aron Belink, que vai dispor aí em torno de 30 minutos para fazer a sua explanação, direto, sem interrupção. Na sequência, eu vou passar a palavra para Alice, como comentarista, por volta de 10 minutos, destacando aí aspectos mais importantes da fala do Aron. E, ao final dos comentários da Alice, a gente vai finalizar esse primeiro momento do encontro, ou seja, vamos finalizar a gravação e vamos estar totalmente à vontade na segunda parte do encontro, que é igualmente importante para uma ampla discussão, participação do público, com perguntas, com dúvidas, com contribuições. E, ao final, eu procuro fazer uma breve síntese de fechamento desse nosso encontro mensal. Destaco o convite, né? Sempre utilizando já há muito tempo, né, essa letra do alfabeto grego, que é amplamente utilizada como símbolo do infinito, mas para destacar um aspecto da natureza humana, sei que a gente pode dizer assim, que é a questão dos nossos pensamentos, que ficam divagando ora para o passado, ora para o futuro, e perdemos o aqui e agora, o momento essencial, que é o que de efetivo e concreto existe. Então, é um lembrete, né, um convite para o nosso exercício da plena atenção, da concentração, para tudo que vai estar acontecendo a partir de agora nesse encontro. Finalizo, nesse momento, o compartilhamento da minha tela e a gente vai estar passando a palavra para o Aron, que vai dar início, assim, à sua apresentação. Novamente, gratidão enorme, Aron, contar aí com sua ampla e vasta experiência, não é, nessa área. Fique à vontade, inicialmente, de fazer uma breve apresentação, de modo informal, sua, tá bem? A palavra está com você. Muito bem. Bom, obrigado, Edu, né? Obrigado a todos os presentes, e a Alice, que é nossa comentarista aqui, colega de mesa. Acho que é um prazer estar conversando com vocês. Acho que acompanha, como o Edu falou, a gente tem aí um histórico já de parceria de muitos anos atrás. A gente começou a trabalhar junto lá em 2006, na época, no grupo de ONGs, fazendo a ISO 26000, da qual eu participei. E temos aí uma longa história juntos, aí, vários anos trabalhando. E, assim, como o Edu falou, atualmente eu tenho esse papel, né, de pesquisador e de consultor, então tenho um vínculo com a FGV, terminei meu doutorado agora em março, um doutorado meio tardio, assim, mas nunca é tarde para chegar lá. E a minha atuação profissional principal hoje é como consultor nessa área de sustentabilidade, especialmente de modelos de avaliação, né, de empresas. Eu trabalho, acho que o projeto mais conhecido em que eu estou envolvido é o EASY, né? A seleção de empresas para a carteira do Índice de Sustentabilidade da B3. Né? Já estou coordenando isso desde 2014, já trabalhava antes, né, nesse projeto em algumas áreas, mas também a gente fez algumas metodologias para a revista Exame, né? Trabalho com o pessoal do Fashion Revolution, na indústria da moda, tem várias frentes, e também estou com um pezinho ali, que eu não consigo ficar num lugar só, também num pezinho com a área de investimentos de impacto, né, negócios sociais, trabalhando junto com a N Impacto e com o Simpacto, né, que é o sistema nacional que a gente está criando. Inclusive, tem um pezinho em Minas Gerais, né,
articulando, e tem uma política estadual já aprovada, mas ainda não está implementada de negócios de investimentos de impacto. A gente pode um dia falar sobre isso. Bom, eu vou, como não podia deixar de ser, né, trazer alguns slides aqui, então vou colocar a minha tela. Vamos achar que está tudo certinho. Esta daqui. E vamos achar os meus slides que estão aqui. Confere, Aron, a tela já está sendo compartilhada, tela cheia, fica à Ok. vontade. Muito bem, então, né, como o Edu falou, acho que o tema dessa provocação, que é a provocação que veio já na minha tese, né, sobre, afinal de contas, essa sigla, né, da moda, essa coisa que está com toda essa grande ênfase agora, em que medida ela realmente é uma... Espera aí que veio para aquele lugar errado a tela. Até que ponto essa sigla ela é sustentável, né, ou ela se identifica com a sustentabilidade. Então, eu tinha aqui uma pequena apresentação, não vou entrar no detalhe, mas assim, um ambientalista de carteirinha sou eu, né? Aquele cara que vocês ouviram falar desde criancinha e tal, está aqui a prova, né? Em 1973 já estava aí com a minha carteirinha, indo pescar com meu pai no Rio Araguaia e com um credo ali dessa associação, dessa ONG desses anos 70, que tinha muito a ver com aquilo que a gente continua fazendo até hoje, quer dizer, não é uma agenda nova. E ao longo desse tempo eu tive envolvido aí com várias iniciativas, né, numa encarnação anterior aí até os 40 anos, dos 23 aos 40 eu tive no setor privado, trabalhando com empresas, né, empresas familiares nossas, e tive bem envolvido aí com várias lutas aí, vários projetos também na área internacional, na ISO 26000, na campanha pela COP15, que é aquilo que deveria ter sido o que foi acontecer anos depois em Paris, né? Conferência do Clima da ONU, a Rio+20. Eu tive envolvido em vários processos aí, e atualmente, como eu já comentei, eu estou na minha consultoria ABC Associados, né, que trabalha principalmente na parte de metodologia, estratégia, né, não tanto na terceirização de serviços com as empresas. Mas entrando no ponto aqui, o que acontece? Sustentabilidade, eu acho que a gente tem que entender como um conceito em evolução, né, contínua, e que começa lá nos anos 70, né, com aquela ideia de que assim, existe um desenvolvimento sustentável baseado em três pilares, né, no econômico, ambiental e social, como muita gente até hoje, né, fala os três pilares do desenvolvimento sustentável. Então, ali se reuniram, né, colocaram juntos essas três variáveis. Acontece que isso, na verdade, não é bem assim, né? Não é só uma questão de trazer os três pilares separadamente, né? Apareceu essa visão de que, na verdade, a gente deve trabalhar na intersecção dessas três dimensões, né? Então, o sustentável é aquilo que combina o ambiental, o social e o econômico, da forma que a gente tenha uma sociedade, uma economia que sejam sustentáveis. Agora, evoluindo mais sobre isso, né? Eu acho que essa figura aqui do Donut, né, da Kate Howard, que é uma economista que apresentou isso aqui em 2010 no contexto do preparo da Rio+20, ele traz de uma maneira diferente a combinação desses três fatores, combinando, né, o teto ambiental, ou seja, o limite planetário, né, o ambiental é um limite superior do quanto a gente pode impactar o planeta, uma base social, ou seja, o fato de que a gente não pode também deixar pessoas vivendo aquém de certas necessidades e direitos básicos que qualquer um pode ter, e que entre uma coisa e outra é onde opera a economia, né, e gerando esse, vamos dizer assim, o espaço seguro e justo para a humanidade, né, como a Kate muito bem nomeou. Então, acho que essa evolução, né, é uma evolução que ela tem uma diferença qualitativa muito grande, né? É muito diferente a gente juntar os ingredientes, como eu faço nessa analogia do bolo aqui. Uma outra coisa é misturar, em que cada um continua sendo cada um, mas eles ainda não se integraram. Outra coisa muito diferente é quando isso tudo vira, né, um bolo, que a gente não tem mais como desassar, nem como separar uma coisa da outra. Então, acho que a gente ambiciona, né, ter uma visão integrada e realmente ter uma economia e um sistema social que seja capaz de produção e consumo, que seja capaz de respeitar o teto ambiental e satisfazer o piso social para todas as pessoas do planeta. Acho que essa é a grande ambição que a gente tem quando fala em sustentabilidade. E o planeta, né, que como a gente sabe é muito desigual e muito diverso,
E olhando aqui uma divisão macro, né, da ONU, em termos de grandes blocos, a gente tem ali, né, o norte rico, né, conhecido, o azul escuro ali, América Latina aqui no azul claro, e outros blocos, né, do planeta com as suas características demográficas e geográficas, sociais, econômicas, formando esses grandes blocos. Eu trago essa divisão para poder falar dessa outra forma de enxergar aqui, que eu acho que ela é muito importante, onde nós temos, num eixo horizontal, né, o índice de desenvolvimento humano. Então, a combinação entre renda, educação e expectativa de vida, saúde, né, gerando ali no horizontal dois limites, né, o alto IDH acima de 0,7 e o IDH muito alto acima de 0,8. E no eixo vertical, a gente tem a pegada ecológica per capita, né, ou seja, quanto cada pessoa consome dos recursos do planeta, né, agregando isso em termos mundiais, da média mundial. Então, olhando isso daqui, eu acho que mostra para a gente qual é o desafio da sustentabilidade, né? Então, o lugar, né, o espaço seguro e justo, vamos dizer assim, ele estaria onde? Estaria nesse cantinho inferior direito aqui, onde nós estamos todo mundo com um IDH de 0,7 para cima e onde nós estamos todo mundo dentro da pegada ecológica que o mundo é capaz de carregar. Né? Vendo esse mapa aqui, que é de 2014, é o mais recente que eu encontrei, né? A gente vê que um ou outro país está vivendo dentro desse espaço e que, na verdade, nós temos trajetórias diferentes para serem cumpridas. Né? Todos queremos chegar no mesmo lugar, nesse quadrante aqui inferior direito, mas os países pobres têm o desafio de fazer isso aumentando o seu IDH sem aumentar a sua pegada ecológica. Ao passo que os países mais ricos têm o oposto. Eles querem, né, baixar a sua pegada sem perder qualidade de vida. Então, isso eu acho que dá para nós que estamos aqui nos países em desenvolvimento, essa visão sobre qual seria, vamos dizer assim, a nossa estratégia. Nossa estratégia certamente não é ficarmos iguais ao que são os países desenvolvidos hoje, porque a gente estaria estourando a capacidade do planeta mais ainda. Ela é, na verdade, conseguir pegar o nosso caminho, o nosso atalho, para chegar nesse ambiente seguro e justo. E mesma coisa para os países ricos, que têm que encontrar uma outra solução da maneira de se localizarem. Dentro dessa necessidade de um acordo internacional, e aqui só um pequeno parênteses, né? Se a gente acompanhar em 24 anos a evolução desse cenário, nesse mesmo gráfico, vejam que aqui as bolinhas são o tamanho da população de cada país. Vejam que interessante como nós nos aproximamos desse lugar. Né? Eu acho que eu gosto de trazer esse gráfico aqui porque ele dá uma visão otimista, positiva. Né? Essa bolona grande aqui é o mundo, né? A população mundial. Veja que, né, ela subiu bastante na sua média, né? Como média, evidentemente, tem gente que está muito abaixo ainda, e ela se aproximou mais, né? Não subiu tanto assim em relação à biocapacidade. Então, acho que a gente tem motivos aí para ter uma esperança de que a gente esteja evoluindo, se bem que, né, a gente está enfrentando desafios muito grandes globais hoje, pandemia, guerra, né, desinformação, estamos numa quadra muito complicada. Mas acho que dá para fazer, dá para melhorar. Muito bem, dentro desse contexto de arranjo global, né, a ONU, em 2015, apresentou, por encomenda do que foi feito em 2012 na Rio+20, né, uma visão e um acordo que, pela primeira vez, acho que esse é um ponto importante, né, a Agenda 2030 e os ODS são uma convenção que ela não só reuniu todos os acordos globais que nós tínhamos sobre a questão do desenvolvimento sustentável, né, tanto ambiental quanto social, quanto ela teve aprovação unânime de todos os países do mundo. Né? Então, todos os 193 países membros da ONU assinaram esse documento e se comprometeram com essa agenda. Cumprir isso é outros 500, mas pelo menos é um compromisso global. E interessante ver que nesse comprometimento, aqueles 3 P's tradicionais, né, o People, Planet and Profit, que era aquilo que a gente vê muito no mundo dos negócios, aqui o profit, que seria o lucro, né, ele foi traduzido, ou foi visto como prosperidade, que é mais do que lucro, prosperidade é viver bem, né, com os meios disponíveis, e ganhou mais 2 P's aqui, Partnership and Peace. Né? Então, a paz e as parcerias que dão um recado sobre a necessidade do arranjo institucional e dos arranjos pré-competitivos necessários para a gente poder realmente atingir esses objetivos num prazo curto, como é necessário. Então, acho que esse arranjo internacional resultou, né, trouxe para nós os ODS.
né? Os ODS, eles, né, tradicionalmente estão mostrados com essa carinha aqui de uma tabela, né, parece uma coisa de bingo, assim, em que o objetivo de cada um seria talvez ticar todas as suas caixinhas, né? Essa representação, apesar dela ser boa do ponto de vista de comunicação, ela não integra, né? Ela não dá o recado completo que está na Agenda 2030, que é o recado de que os ODS são interligados, interdependentes e indivisíveis, né? Ou seja, não dá para pensar em avançar num atrapalhando o outro, deixando os outros para trás, né? Ela também não traz aquela promessa da Agenda 2030, que é fazer tudo isso não deixando ninguém para trás. Então, talvez uma outra maneira de enxergar os ODS, que para mim é bem mais interessante, é essa visão aqui, né, que o pessoal chama de bolo de noiva, feita pelo Instituto de Resiliência de Estocolmo, em que ele nos dá um recado, né, não só de que os ODS compõem um conjunto, né, como a gente pode pensar aqui, mas, na verdade, que esse conjunto tem categorias bem diferentes, né? Então, nós temos ali ODS que são ligados à biosfera, né, dentro da qual e sobre a qual existe uma sociedade. Na sociedade está dentro, depende da biosfera, onde tem 8 ODS da sociedade, e dentro dessa sociedade roda uma economia, né, que vai atender. Isso tudo estruturado por arranjos, né, de cooperação, né, que são a forma pela qual a humanidade estabelece as regras do jogo para competir a partir desses arranjos pré-competitivos, né? Acho que é importante sempre lembrar que cooperação ela não implica em você eliminar a competição, né? A gente, antes de competir, a gente estabelece regras que são arranjos pré-competitivos, portanto, cooperativos, e a partir daí a gente compete, né? Não é uma lei do cão, não é uma lei da selva que a gente vive cada um por si, sem nenhum tipo de regra. Isso é muito importante de ser lembrado sempre. E uma coisa importante também, que eu acho que é, além dessa ideia sobre o que está contido em quê, né? E, portanto, uma hierarquia, né, de como as coisas estão mais ou menos poderosas, né, sendo que a economia é a última delas dentro disso, a gente tem também, acho que é interessante pensar que se alguém, como qualquer indivíduo ou empresa, está aqui no meio disso tudo, a percepção é invertida, né? Ou seja, a primeira coisa que eu sinto, que eu vejo como empresa, como indivíduo, é a economia, né? Se eu parar para pensar um pouco mais, eu vou entender que essa economia depende de uma sociedade, está dentro de uma sociedade, e se eu olhar um pouco mais, eu vou perceber que ela está dentro do meio ambiente. Mas aquela coisa de que o órgão mais sensível é o bolso, né? De que as empresas se movem a partir daí do lucro, é porque realmente quem está no meio disso aqui, que somos nós, né, enxerga primeiro a economia mesmo, é onde você está imerso em primeira instância. Só depois é que você vai conseguir estender a sua percepção, né, um esforço de abstração, de você entender o quanto isso depende da sociedade e quanto a sociedade depende do meio ambiente. Acho que é muito importante quando a gente pensa, né, em sustentabilidade. Muito bem, então esse arranjo dos ODS nasceu lá em 2015, em setembro, e aí eu puxei esse gráfico, está num artigo meu na GV Executivo, onde eu peguei o contexto de finanças, né, e a busca, né, no Google por dois termos, ESG e ODS. Veja que, então, os ODS, que é a parte cor de laranja, eles vêm, né, numa maior ou menor popularidade nas buscas, até setembro de 2021, eu preciso atualizar agora esse gráfico, ele vem, né, numa certa toada. ESG, que é uma sigla que existe já desde 2004, né, muito anterior aos ODS, tinha pouquíssima repercussão nessa área de finanças, até chegar aqui em meados de 2020, quando teve um boom, né, e só se fala em ESG. Então, é uma coisa muito impactante, né, como a ESG, de repente, ganhou essa grande visibilidade. Tem algumas hipóteses sobre isso, né, a principal é de que isso tem a ver com atores muito importantes do sistema financeiro, para começar pela BlackRock, e também por CEOs, né, que fizeram aquele manifesto dos CEOs, Fórum Econômico Mundial, que começaram a chamar atenção para que, de fato, existem riscos sociais e ambientais e de governança que podem pôr em risco os negócios, e que tem que se prestar atenção, e que o nome para isso é ESG, né? E aí isso ganhou esse grande boom. Esse boom, ele não é simplesmente uma coisa de comunicação, né? Se a gente pegar essa outra estatística aqui da Bloomberg, né, a gente vai ver que de 2013 para 2021, o volume de dinheiro aplicado, né, de recursos que de alguma maneira estão conectados em ferramentas que se conectam com a agenda ESG, ele aumentou exponencialmente, especialmente a partir de 2020 e 2021. Então, não é só uma impressão que o pessoal está procurando, tem dinheiro
né, de verdade se movimentando, ou pelo menos gestores de dinheiro anexando ou colocando nos suas aplicações, nos seus investimentos, um label, né, uma etiqueta de ESG, de social, governança ambiental, alguma coisa assim. Então, realmente tem um movimento concreto aí. Ao mesmo tempo, e aqui é uma coisa que acho que as pessoas sentem, mas nem sempre isso é conversado, aqui é um estudo da OCDE bem interessante, recente, é do ano passado, se não me engano. Veja que coisa curiosa, né? Cada linha desses dois gráficos corresponde a uma grande empresa listada em bolsas aí, internacionais, e nós temos aqui do lado direito uma plotagem das taxas de risco, da qualificação que as agências de rating dão para essas empresas. Então, né, a Moody's, a Fitch e a Standard Poor's, né, dão uma classificação, e veja que, na maior parte dos casos, elas são muito coincidentes, né? Estão vendo aqui do lado direito, os ícones aqui são bem próximos, né, às vezes até coincidindo 100%. Quando a gente vai para a questão das avaliações ESG, né, e aí aqui não está se identificando cada um, mas são a Refinitiv, a Bloomberg, a MSCI, a Yahoo, Moody's, a Fitch, a Standard Poor's também, né, são várias agências, e tem outras ainda, que de alguma maneira estão se propondo a calcular a qualidade ESG de algum tipo dessas mesmas empresas, né? Vejam aqui a dispersão que a gente tem, né, e as diferenças. Então, uma empresa pode estar muito mal do ponto de vista de alguns e pode estar bastante bem do ponto de vista de outros, né? E não é que por exemplo, esse aqui do quadradinho, sempre faz a empresa parecer pior. Tem situações em que é invertido, que ele é o melhor, né? Então, assim, existe uma baixíssima consistência e uma baixíssima clareza sobre, afinal de contas, o que significa você investir em termos de ESG e ter qualidade do ponto de vista do investimento ESG. Então, isso é um desafio grande, especialmente pensando que o boom tem a ver com a busca por segurança, né? A busca por uma situação melhor. Então, no meio dessa balbúrdia toda, né? ESG é uma sigla, né? Quanto a isso existe um consenso, né? E ela trata de fatores ambientais, sociais e de governança. Então, essa aqui é, por exemplo, uma definição da UI, né, da consultoria, que mapeou, né, explicando aqui que então o E tem a ver com os fatores ambientais, com uma série de tópicos destacados, o S com os fatores sociais, o G com os fatores de governança, né? E de uma certa maneira, dizendo aqui, acho que aí talvez tenha um excesso de otimismo, né? Que o conceito remete à intenção de enxergar as empresas de forma holística, né? Indo além das métricas financeiras tradicionais. Eu concordo com a segunda parte, tá? Indo além das métricas financeiras tradicionais. Dizer que é para olhar de uma forma holística, eu já acho que é um pouco de subrepresentação da palavra holística. Tudo bem, é uma visão mais expandida, não tão limitada, mas não acho que seria bom chamar isso de holístico, né? Eu estou trazendo mais coisas. E essa febre, né, do ESG, ela está gerando, né, aqui no caso é uma matéria da revista Exame, não estou com a data aqui, acho que é 2020 ou 21, né, em que está se falando, né, sobre ESG, e eu chamo a atenção aqui para essas manchetes, né? Então, primeiro, a sigla que virou sinônimo de sustentabilidade, né? Por que as empresas estão adotando o ESG? Aí se relaciona com o capitalismo de stakeholder, né? A importância do ESG, os pilares do ESG. Existe alguma coisa que é o ESG, né? E aí, quando vem aqui nessa mesma matéria, tem um outro item ali dizendo, para ser ESG, uma empresa precisa observar alguns pilares. O que é ser ESG? Né? O que é ser uma sigla, né, ambiental, social e governança, né? Então, assim, tem uma confusão muito grande sobre ESG ser adjetivo, conceito, selo, né? Um framework, um referencial, uma perspectiva, um conjunto de critérios, um grupo de fatores, né? E assim tem uma hipersimplificação, né, que a imprensa volta e meia faz. A imprensa é muito importante para difundir informações, mas às vezes o excesso de simplificação pode ser perigoso, né? E aqui no caso está resumindo isso em 4 tópicos, né? O que eu acho que é um pouco de reducionismo para ser ESG, né? O que quer que signifique ser ESG. Então, esse mesmo tipo de questão, né? Pegando aqui uma outra
Um outro exemplo aqui é uma matéria de um estudo que a Globo fez, uma área ligada à Globo, né, que trabalha com questões da atualidade, na sintonia com a sociedade, como eles chamam, onde estão falando ali que nós estamos vendo saindo de uma era de mudanças e entrando numa mudança de era, né? E dizendo aqui nesse desenho, na ecologia vira sustentabilidade que evolui para o grande ESG, o que eu acho que é um erro grande, né? Assim, não dá para dizer nem que é sinônimo, muito menos que é uma evolução. ESG, ESG sim, né? É um recorte que ganhou popularidade recentemente pela perspectiva de negócios. Então, a ESG recorta a agenda da sustentabilidade numa certa perspectiva e comunica isso de uma maneira muito eficaz e muito direta, muito pragmática, né? Bem ao gosto dos negócios, necessária para os negócios. Né? Mas não é uma evolução, né? Não é uma mudança de era que agora chegamos na era do ESG. Né? Eu acho que aí tem um exagero que inspira cuidado, porque ele acaba gerando decepções, como, em geral, os exageros fazem. Né? Eu acho que essa questão, e outro dia eu tive num debate falando exatamente sobre isso, né? De que não dá para chamar de evolução da sustentabilidade, e eu me toquei e, para muita gente, aqui é uma pesquisa do Acatu de 2012, estou procurando uma mais recente sobre esse tipo de informação, mas essa aqui acho que dá o recado que a gente precisa, né, em que nós fizemos, eu participei dessa pesquisa, fizemos uma pergunta para as pessoas, né, cidadãos do Brasil inteiro, não era só empresas, sobre se a pessoa já tinha ouvido falar de sustentabilidade. Né? Então, a gente viu que em 2010, 44%, em 2012, 60%. Aqui a gente pegou bem ali o processo de aceleração da Rio+20, né? Então, realmente teve um crescimento muito grande em 2 anos sobre a palavra sustentabilidade. Então, 60% dos entrevistados diz que já tinham ouvido falar em sustentabilidade. Quando a gente pediu para as pessoas explicarem o que elas entendiam por sustentabilidade, aí foi uma pergunta aberta, né? O que nós vimos? Né? Que só 12% dos 60%, ou seja, alguma coisa ali como um pouco mais do que 6% do total da população, de fato entendia a sustentabilidade nessa visão macro, né? Da sustentabilidade sendo essa nossa grande visão, né? De uma sociedade que se mantém ao longo do tempo e não vai criando problemas tanto no ambiente natural quanto na questão da justiça social, essa visão ampla de sustentabilidade. Para a grande maioria que disse que sabia o que ouviu falar, era uma questão puramente ambiental, explicaram como questões ambientais, ou então com práticas muito limitadas. Ah, sustentabilidade é fechar a torneira, sustentabilidade é apagar a luz, sustentabilidade é reciclar o lixo, né? Coisas bem pontuais assim. Né? E 25%, 15%, portanto, do total do público, ouviu falar, mas não sabia, ou tinha uma ideia completamente fora do que seria sustentabilidade. Então, quando se fala que ESG é uma evolução, eu acho que muita gente, isso eu já tive em conversas, claramente uma comprovação disso, é porque, para começo de conversa, as pessoas entendiam sustentabilidade errado. Então, as pessoas entendiam sustentabilidade como sendo só ambiental. Então, agora que vem ESG, que desenha as 3 letrinhas uma do lado da outra, aí, sim, olha só, tem o social e também tem a governança. Não é só a questão ambiental. Então, agora sim puseram as coisas juntos porque não percebiam sustentabilidade na sua acepção ampla, que é aquela que a gente espera da sustentabilidade, conceitualmente falando. Né? Então, tem questões de comunicação aí para essa confusão sobre o que é ESG. Nessa mesmo olhar, né, sobre a evolução do ESG, né, esse artigo aqui, o Metaverso do ESG, da revista GV Executivo, um artigo bem recente, 2022, tem aqui uma evolução, né, sobre como o mundo do investimento lidou com a ideia de que, assim, onde eu ponho o meu dinheiro tem a ver com o tipo de aposta que eu estou fazendo, o tipo de mundo que eu estou sustentando. Né? E isso, ao longo do tempo, começa com aquela ideia, né, de você não investir em certos setores, né? Então, não vou colocar meu dinheiro onde alguém invista em armas, em bebida, em jogo, né, em fumo, coisas assim. Isso evoluiu depois para filtro positivo, ou seja, identificar as melhores em cada setor. Né? Tem as questões temáticas, então vou escolher só setores que eu entendo que são do bem. Né? Tem a ideia de você procurar, assim, ter uma estrutura mais clara de critérios para poder
fazer essa seleção de melhores, né, pelo modelo de best in class, tem a participação com acionistas mais presentes, querendo mudar as empresas, a integração, né, de fatores ambientais, sociais, de governança, de ESG, na maneira de avaliar os investimentos e os negócios, que é aquelas agências de rating que eu estava falando, por exemplo, né? E agora também tem a ideia do investimento de impacto, a ideia de que eu posso, pensando no meu investimento, não só pensar na rentabilidade ou nessas classificações, mas também qual é o impacto que aquele negócio gera para a sociedade, positivo ou negativo, né? Essa evolução, né, que é a parte de cima aqui dessa outra tabela, ela tem uma cronologia, né, e essa cronologia ela segue mais ou menos em paralelo com a evolução da agenda do desenvolvimento sustentável, né? Então, a gente tem desde lá nos anos 50 as questões nucleares, a questão da poluição lá nos anos 60, né, com a Primavera Silenciosa, e aí segue, né, uma evolução que eu acho que a maior parte aqui já conhece, de como foi se construindo, né, a ideia do desenvolvimento sustentável até chegar na Agenda 2030 nos ODS, né, e na explosão do ESG, com as manifestações, principalmente de Davos, da BlackRock, né, e antes disso a integração em várias ferramentas, né. Então, assim, também tem um pouco, contribui para essa coisa de que a ESG é uma evolução, o fato de que teve uma coevolução, né, paralela, né, tanto do olhar do mundo financeiro e olhar do mundo da sustentabilidade, dos acordos internacionais, do pessoal que milita nessa área. O ESG, né, a sigla ESG, ela quando nasce, né, lá em 2004, ela é apresentada para o público por meio desse relatório, né, Who Cares Wins, né, o Ganha Quem Se Importa, que é um relatório feito pelo Pacto Global, uma iniciativa de negócios no âmbito da ONU, voltada para o desenvolvimento sustentável, e especificamente essa publicação foi feita pelo sistema financeiro. São, né, 20 grandes organizações financeiras internacionais, inclusive o Banco Mundial, inclusive o Banco do Brasil, participou desse grupo, e também a área de finanças da ONU, né? Nesse relatório, eles têm, logo na introdução ali, na página 1, né, um disclaimer aqui muito importante, né, que eles dizem o seguinte, né, ao longo desse relatório, nós nos contivemos para utilizar os termos, nós evitamos usar os termos sustentabilidade, responsabilidade corporativa e outros, né, que poderiam ter à época, para evitar os mal-entendidos que derivam das diferentes interpretações desses termos, sustentabilidade, responsabilidade e tal. Em vez disso, a gente usou simplesmente a sigla ESG, né, para tratar desses assuntos, que é aquilo que nos interessa. Então, veja, a sigla ESG nasce carimbada como sendo uma forma de você evitar, né, as controvérsias, as expectativas, a coisa carregada que existe dentro dos conceitos de sustentabilidade e de responsabilidade social das empresas, né? Então, assim, trocar uma coisa pela outra é muito perigoso, porque ela foi criada a sigla ESG exatamente para não entrar nas questões mais profundas que esses termos trazem, né? A gente, falando aqui no ambiente acadêmico, sabe o quanto esses termos têm de carga. Então, né, nessa publicação, né, o ESG é introduzido e aí se fala. Então, olhando para analistas de mercado, investidores, fundos de pensão, agências multilaterais, bolsas, reguladores, todos os atores do mercado, né, que podem se beneficiar por incluir nas suas contas um olhar de fatores ambientais, sociais e de governança, ou seja, não são os fatores tradicionais financeiros, mas aqui a gente não está falando de visão holística, a gente não está falando de visões sistêmicas, não estamos falando de interdependência, não estamos falando, né, dessa interrelação. O ESG não traz tudo isso por definição, né? Então, assim, é importante a gente lembrar disso e entender que, sim, ESG é super importante, super útil, mas tem que entender qual é a limitação dessa ferramenta. E uma delas, por exemplo, é essa questão do impacto, né? Tem uma discussão grande, qual é a fronteira entre ESG e impacto, né? O investimento em ESG ou em negócios ESG e o investimento de impacto, naquele que eu quero saber o que acontece como resultado do meu investimento. Então, vejam que, na visão tradicional de finanças, o risco-retorno é o que define a classificação de um investimento, né? Eu quero maximizar o retorno e minimizar o risco. Então, nessa perspectiva, 3 negócios, A, B e C, podem ser muito parecidos, podem ser idênticos, porque tem mais ou menos
a mesma relação risco-retorno. Isso aqui é uma coisa quantificada, medida por investidores. Só que se eu colocar uma terceira dimensão, né, que é o impacto no mundo real disso daí, né, o que vai acontecer? Eu posso perceber que esses três investimentos são muito diferentes, porque um deles pode gerar retornos de externalidades muito positivos, um outro pode ser mais ou menos indiferente e um outro pode gerar impactos muito negativos. Portanto, se eu acrescento uma visão risco-retorno, uma visão de impacto, eu distingo melhor meus investimentos, eu tenho melhores condições de tomar uma decisão que ela se paute não só pelo benefício, pelo mesmo risco-retorno que eu tenho como investidor, mas ele leve em conta também essa externalidade positiva e isso pode me levar a contribuir como investidor para um mundo melhor. Que é aquele último quadradinho da linha do tempo que eu mostrei antes. Então, a gente está nesse mundo do investimento procurando, né, por um lado, melhor impacto, mais positivo, mas também está procurando se proteger, né, das questões, dos fatores ambientais, sociais de governança que podem afetar a qualidade de um negócio. Então, resumindo, né, o que aconteceu até agora, a gente tem sustentabilidade, né, como uma grande visão, a gente tem o desenvolvimento sustentável como, né, uma macroestratégia, vamos dizer assim, e uma infinidade de táticas e de meios que vêm sendo criados ao longo de décadas, né, para poder implementar essa estratégia do desenvolvimento sustentável para chegar nessa nossa meta macro de sustentabilidade. Né? E a ESG é a mais recente, a mais visível dessas ferramentas, mas claramente ela nem substitui a macroestratégia do desenvolvimento sustentável, nem a visão da sustentabilidade, porque ela é, por definição, uma ferramenta mais simplificada e mais recortada, com essa perspectiva, né, de negócios e sem determinadas cargas, né, que a visão mais ampla de desenvolvimento sustentável e de sustentabilidade traz. Né? Acho que isso é uma coisa importante, mas que é muito esquecida no dia a dia. Eu, quando comecei a mexer com isso, né, quando logo de pouco depois que os ODS saíram, esse quadrinho aqui é de 2018, né, e a ESG não tinha ainda tido esse boom, mas já estava sendo discutido, né, eu procurei sistematizar, num estudo que a gente estava fazendo na época pela GV, junto com a Bolsa, né, as semelhanças e diferenças entre a visão do ESG e a visão dos ODS, entendendo os ODS como uma proxy, né, do que é a sustentabilidade no mais macro, dado que é um acordo global, né, o mais global dos acordos, o mais recente nesse nível. E aí fica claro, né, um contraste entre os dois. Né? Esse contraste, eu não vou entrar no detalhe aqui nessa tabela, né, eu também explorei um pouco mais num artigo mais recente, 2021, né, na GV Executivo, onde eu pego aqueles mesmos tópicos e faço esse mesmo contraste, né, e onde, em essência, né, o que eu estou falando aqui é essa visão, né, de que existem duas semelhanças, né, que estamos falando da mesma macroestratégia do desenvolvimento sustentável e de um mesmo conjunto de temas ambientais, sociais e de governança. Mas eu tenho duas semelhanças e 6 diferenças. Então, é diferente o ponto de vista do bottom line, um é 3P, o outro é 5P, né, como eu falei lá atrás. O foco é diferente, né? O ESG está vendo a competitividade, o risco-retorno, a situação do investidor, né? O foco dos ODS é um foco global da humanidade como um todo. A maneira de priorizar no ESG tem a ver com os interesses, com as necessidades do investidor, do negócio. A priorização dos ODS tem a ver com não deixar ninguém para trás, com fazer uma sociedade mais inclusiva, né? A governança, do ponto de vista do ESG, é uma governança voltada para o interesse do acionista e das partes interessadas diretamente, uma coisa olhando a funcionamento interno da empresa. A governança, numa perspectiva dos ODS, é a governança macro, ou seja, como a sociedade, né, coloca as suas expectativas em relação à empresa, não como os stakeholders da empresa colocam essa necessidade. Né? As métricas, né, que são, do ponto de vista do ESG, métricas do negócio, no nível, na escala do negócio, e no caso dos ODS, são métricas de país, de mundo, né? Métricas globais muito maiores, e, finalmente, a questão da ambição. Né? A ambição do ESG depende muito do interesse, da disponibilidade do investidor, das partes interessadas que estão envolvidas ali. Né? Então, a urgência e a escala depende disso. Quando eu falo dos ODS,
né? Eu estou falando de uma escala que ela é muito grande, numa velocidade muito rápida, né? Numa escala global, ditada não pela paciência, mas pela percepção de urgência sobre os desafios que a gente tem, né, sociais e ambientais acontecendo. Então, assim, são distinções muito claras, muito profundas entre as duas coisas que não podem ser perdidas e que tem a ver com aquilo que eu estava falando. Edu, eu vou usar os 40 minutos, não os 30, tá? Tinha 10 de lambuja ali, eu vou usar. Siga em frente, O, Aron. olhando isso, né, tem um estudo bem interessante aqui do professor Rob Tudor, né, lá de Rotterdam, em que ele conecta, né, essa visão de sustentabilidade com o negócio, pensando em como os negócios podem se aproximar dos ODS. Ele não fala muito em ESG, ele fala mais em ODS e negócios, mas é interessante que ele coloca ali, né, 4 níveis de percepção do que seria o CSR, né, que tradicionalmente se dê a responsabilidade social das empresas, e ele, na verdade, brinca com as palavras aqui, faz 4 olhares diferentes, um bem voltado para dentro da empresa e outro, né, no outro extremo, voltado bem para fora, e ele faz uma visão bem detalhada, muito interessante, sobre as perspectivas de negócio, né, dentro desses 4 níveis de visões maiores, né, do ponto de vista dos desafios que a empresa está se propondo a enfrentar, está enxergando na sua estratégia. Né? Uma outra coisa que para mim foi muito importante que eu olhei na minha tese, pensando nisso que a gente está dizendo, foi a questão de onde vem a expectativa sobre a responsabilidade das empresas. Né? Então, a gente tem 2 eixos principais, um da responsabilidade social, que é um eixo ético, moral, né, que vem lá do meio dos anos 50 do século XX, onde se discute, tinha até coisas anteriores nessa direção, né, aquela questão de que, assim, é certo ou não uma empresa investir ou ter certa atividade, né, fumo, armas, jogo, aquilo que eu estava falando, né? E no lado da sustentabilidade empresarial, uma visão mais científica, mais ligada à teoria dos sistemas, à percepção de que existe uma interligação entre o ambiente natural, social e a economia, aquilo que a gente falou lá atrás, falando dos ODS, e que isso implica em certos limites do crescimento, né? Tem até o relatório com esse nome dos anos 80, e as empresas começam a buscar pontos de vista, e os investidores, de intersecção entre esses dois. Então, lá nos anos 90, a gente tem, né, aquela grande debate, começa lá na Rio 92, até um pouco antes disso, e se estende, eu diria, até Rio mais 20, né, onde está se negociando a agenda, né, do que compete ou não às empresas tal. Nesse processo de negociação, né, é onde a visão estratégica de gestão ela chega à ideia de que assim, não, nós temos que juntar tudo isso, né, com a minha visão de negócio e encontrar a convergência entre isso tudo, né, as expectativas morais, as expectativas, a visão sistêmica e o interesse do negócio. E é a partir daí que sai o tal do business case da sustentabilidade, né? Então, esse lugar onde a estratégia de negócios converge com o CSR, né, com a responsabilidade social, e com o CS, que é a sustentabilidade empresarial, esse lugar é o lugar onde, assim, o ESG faz todo sentido. Né? Ou seja, é aqui que sim eu vou entender que eu preciso levar em conta fatores ambientais, sociais e de governança para poder aproveitar esse business case e estar melhor colocado nessa posição estratégica. O que acontece? Acontece que essa visão ela não deixa muito claro que uma boa parte da agenda de responsabilidade social, a depender da visão estratégica do negócio, pode ficar fora do business case. E nem por isso elas deixaram de ser importantes, que é aquele recorte do SG que eu falei lá atrás. Né? Então, assim, essa visão do business case, ela, dependendo do tamanho da estratégia de negócio, ela deixa de fora partes importantes das expectativas que se tem sobre as empresas. Então, ela não dá conta da agenda inteira, dependendo de como seja a visão de estratégica de negócios. Então, o que eu fiz? Eu peguei na minha tese, né, um dos pontos que eu discuto é esse business case, né, com a questão da materialidade, eu vou falar um pouquinho mais para frente desse diagrama aqui, que vê a materialidade de uma outra forma, né, aquilo que é relevante para o negócio, e a gente tem uma visão, né, que eu procurei ilustrar nesse diagrama aqui, onde o tracejado é exatamente a estratégia de negócios, né, o business strategy,
e conforme a amplitude dessa estratégia de negócios, as 4 linhas tracejadas aqui, que eu emprestei lá da visão do Tulder, né, elas vão criar intersecções diferentes com as agendas de responsabilidade social e sustentabilidade. Então, conforme eu tenho uma visão muito estreita de estratégia, eu vou ter uma interface muito pequena no meu business case de sustentabilidade. Conforme eu amplio isso, ela vai ficando cada vez maior. Ela pode, inclusive, abranger, se eu tiver uma visão realmente alargada, sistêmica, da minha estratégia de negócios, eu vou poder abarcar praticamente toda a agenda de responsabilidade social corporativa e de sustentabilidade corporativa, que ainda assim é menor do que essa mancha cinzona grande aqui atrás, que são os ODS, né, que são uma agenda maior ainda de sustentabilidade, que tem a ver com os cidadãos, tem a ver com o Estado, não necessariamente está na estratégia de negócios. Né? Então, de novo, a ideia de que a sustentabilidade como um todo, o desenvolvimento sustentável, ele vai além da agenda das empresas. Mas mesmo as empresas, conforme tem uma visão estratégica mais ou menos estreita no tempo e na complexidade das relações sistêmicas, ela vai poder ter um business case maior ou menor do ponto de vista da sustentabilidade. Então, não dá para a gente falar simplesmente que trazer o ESG torna uma empresa sustentável ou super amiga da sustentabilidade. Isso vai depender da estratégia de negócios que está por trás dessa visão de incorporação de fatores ambientais, sociais de governança. Quando eu falei da questão da materialidade, né, esse conceito de materialidade ele é chave quando a gente fala de sustentabilidade empresarial. E essa discussão ela se arrastou durante anos, né, de uma ideia original, que é esse quadradinho cinza aqui, que na contabilidade, né, se entende como material aquilo que está capturado nas demonstrações financeiras, inclusive lá as notas explicativas, tal, mas assim, está no escopo, né, das regulações, no caso o IASB, né, é o braço da IFRS, que é a fundação, né, que faz as normas contábeis, né, que fica claro que isso aqui está dentro do escopo é material do ponto de vista do escopo tradicional. Uma outra coisa, que esse quadradão vermelho aqui, é a visão macro, que vem lá dos anos 90, a GRI é o grande paradigma disso, em que ela pensa a materialidade do ponto de vista do impacto, né? Do ponto de vista de o que eu estou gerando de impacto para fora como organização. Né? E isso está ligado, quem? Aos stakeholders, à sociedade como um todo, uma grande quantidade de pessoas e organizações que são impactadas pelo que a empresa faz. O que ficou claro agora, nessa discussão toda, é que, na verdade, tem um subrecorte entre uma coisa e outra, que é esse cinza claro, né, que agora foi criado aqui o ISSB, né, International Sustainability Standards Board, dentro da Fundação IFRS, né, que agregou, né, o relato integrado, agregou a SASB, né, que vinha trabalhando nessa questão toda de sustentabilidade, né, numa visão de materialidade financeira, voltada para investidores, né, que é onde mora o ESG. Né? Então, o lugar do ESG é esse cinza aqui, que não dá conta desse outro vermelhão aqui, que pega os impactos externos. E isso, protagonistas, né, organizações internacionais da área estão vendo com toda clareza e reportando. Né? Esse diagrama aqui, ele é usado pela IFRS, eu vi isso a semana passada, numa apresentação feita para a FIPECAF, por um representante da IFRS. O que acontece no meio dessa situação toda? Né? Eu já estou chegando no final. Né? Nós temos uma quantidade enorme de atores, né? Isso aqui é uma aplicação da Price, né? Da PwC, né? Atores trabalhando em diferentes áreas. Né? Então, tanto as normas para relatórios, né? E mensuração, a questão de frameworks que estão se desenvolvendo, né? Alianças que procuram, de alguma maneira, conectar esses diferentes atores, aquilo que eu falei daquela confusão de que ninguém mede igual, né? Que é essa turma aqui das classificações de notas. Tem várias iniciativas que tratam de princípios. Né? O fato é que, assim, tem muita coisa e num outro levantamento aqui, que acho que é mais interessante ainda, né? A sopinha de letras é muito maior. Né? Então, assim, aqui é uma coisa da McKinsey, né? Com uma quantidade de diferentes atores e áreas do ecossistema de ESG. Foi vendo essa coisa toda aqui, né? E vendo essa proliferação de ferramentas que se propõe a fazer algum tipo de métrica, que eu trouxe a ideia da minha tese. Né? Então, a minha tese, o que foi? Né?
eu me coloquei a pergunta de como saber se um instrumento que está destinado a avaliar e orientar negócios em termos de sustentabilidade é consistente com a Agenda 2030 e os ODS. Né? Porque essa coisa todo mundo quer oferecer, né? Essa turma toda aqui está, de alguma maneira, querendo orientar negócios sobre sustentabilidade, de alguma maneira, mas como é que eu sei se isso aqui é consistente ou não com os ODS? Né? Então, assim, eu tenho um monte de instrumentos, né, de guias, ratings, frames, que avaliam e orientam os negócios, mas eu não sei se eles estão em linha, conectados com a Agenda 2030. Então, a minha tese foi exatamente, né, investigar, né, essa pergunta de pesquisa aqui, né, e em cima disso eu trouxe um olhar, né, que está com base naquela minha tabelinha que eu mostrei lá atrás, de 2018, né, que eu simplifico ela em 4 grandes questões, né, que é, para mim, o framework SEED, como eu chamo, que é a conexão, integração, dimensão e inclusão. Eu tenho que saber se ele está conectando as questões do negócio com as questões do meio sustentável, se ele está fazendo isso de uma maneira integrada e integrado tanto com o negócio quanto dos temas entre si, se a dimensão dessa mudança, a escala e a velocidade, é uma dimensão que está só olhando o interesse da empresa ou se ela está levando em conta, né, a dimensão maior do desenvolvimento sustentável, e inclusão, se ela está ou não levando em conta a ideia de que a gente não pode deixar ninguém para trás, tem que fazer soluções que incluam as pessoas, né? Para fazer isso, né, na minha tese eu participei, eu fiz um processo de criação de um artefato, né? Então, usando esse framework como tradução da Agenda 2030, que é esse que eu sintetizo, talvez, a peculiaridade da Agenda 2030, né? Então, eu criei um artefato, uma ferramenta de aplicação, né? Com um conjunto de critérios, de perguntas orientadoras, de uma escala, né? Baseada em evidências. Ele produz um gráfico, produz um relatório e tem um guia de uso, é realmente um artefato, né? Um modelo. Isso, na minha metodologia, foi o DSR, né? Design Science Research, que exatamente pressupõe a produção de conhecimento científico a partir da construção de artefatos, né? Então, foi isso que eu usei. Esse artefato, ele analisa os instrumentos e ele ajuda a responder em que medida ele está ou não alinhado, né, com os ODS. Né? Pelo tempo, eu não vou entrar no mérito aqui, né, mas a gente tem a tese está disponível online, né, e tem um link, inclusive, aqui, esse bit.ly ODS USG vídeo, onde tem um vídeo meu de uns 20 minutos apresentando a tese, resumindo, e tem lá o link para quem quiser ver a tese na íntegra. Então, era isso. Eu passei um pouco do meu tempo, mas espero que tenha valido a pena, gente. Então, por enquanto é isso. Obrigado. Muito bom, Aron, muito bom. Agradecendo aqui enfaticamente, você, ao mesmo tempo que conseguiu trazer uma abordagem macro, né? Você também teve a habilidade de ser extremamente cirúrgico em relação aos conceitos e às práticas de tantos conceitos, né? Porque, de fato, por um lado, o conceito de sustentabilidade, infelizmente, tão banalizado e tão mal compreendido na sociedade como um todo, e ao mesmo tempo agora, né, o ESG vindo como uma moda, né, e substituindo, né, o conceito de sustentabilidade, a prática da sustentabilidade, que é muito mais abrangente. Então, olha, grande contribuição você está nos trazendo nessa noite. Vamos seguir aqui com a dinâmica, né, do nosso encontro do ciclo aberto a ESAP. Eu vou passar diretamente a palavra para a Alice Monteiro, nossa convidada, como comentarista, para tecer seus comentários. E somente ao final, né, da participação da Alice é que a gente vai abrir aqui para ampla participação da audiência, tá bem? Então, mais uma vez, Alice, agradecido, viu, pela sua presença. A palavra está com você. Fique à vontade de fazer uma auto-apresentação breve sua. Perfeito, gente. Aron, que aula! Assim, foi muito legal ouvir tudo isso. E é legal que a gente vai conectando muito com a prática da consultoria. Então, a gente percebe ali como que está sendo esses movimentos das empresas, como que elas estão posicionando. E você trouxe essa teoria super embasada e que fez total sentido. Então, primeiramente, aí, obrigada pelas suas palavras. A noite aqui já valeu por mim, por todo o conhecimento transmitido. Então, pessoal, falando um pouquinho de mim, eu sou engenheira ambiental, estou concluindo agora uma pós-graduação em sustentabilidade, com foco em construção, e eu falo que a sustentabilidade foi minha vocação, paixão, e que eu dedico aí desde a minha, primeiro contato aí com a academia,
E aí eu tenho atuado muito na parte de consultoria organizacional. Então, todas essas questões de estratégia, o Arão falou muito da materialidade, de reporte, de confecção de relatórios de sustentabilidade, assim como acompanhamento de indicadores e o desdobramento disso em projetos, tem sido uma forte atuação da minha parte. Então, é uma carreira assim que a gente vê que quanto mais a gente vai ficando imerso nessas empresas, mais a gente tem a aprender pelos desafios que vão surgindo justamente em relação ao conceito de ESG versus sustentabilidade. Então, obrigada, Eduardo, também pelo convite. Eu vou fazer uma breve síntese aqui do que o Arão foi pontuando e que eu fui anotando aqui ponto a ponto, realmente, porque as referências foram excelentes. E aí ele traz uma palavra de integrar, né, integração, e a sustentabilidade, ela vem muito com esse pilar, e eu tenho visto isso em projetos também, é muita a dificuldade de traduzir ESG na sociedade, na biosfera e na economia de forma transversal. Então, eu tenho atuado assim, muito nesse sentido de tentar trazer isso no território, né? Quando a gente traz ESG, no caso, a sustentabilidade para o território, aí sim começa a fazer sentido, porque muitas das vezes, principalmente em consultoria, a gente fica com aquele olhar organizacional e estratégico, e a gente não acaba descendo no nível operacional, enfim, tático, e aí esse eu acredito que é o grande desafio nesse momento, assim. Então, olhar o território, né, de forma holística, que foi uma outra palavra que o Arão trouxe, que de fato faz sentido, e quando ele falou da desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade e ESG como tática, eu acho que casa muito nesse sentido. Um gráfico que eu também adoro, Arão, que você apresentou, é justamente quando faz a relação do IDH com a pegada ecológica, e quando você estava apresentando, a gente repara que, na verdade, não tem nenhum país ali naquela faixa ideal, e aí a gente percebe o grande desafio, a grande caminhada que a gente precisa e vai ter, né? E, como bem citado, várias coisas acontecendo que às vezes desvia o foco, né, de alcance dessa sustentabilidade de forma legítima e genuína, né, que tanto está sendo desviada. Uma outra coisa também que eu achei super importante ser citada é como a parte financeira influenciou nessa consolidação do ESG, né, como que isso está influenciando BlackRock, o próprio posicionamento dos CEOs nesse sentido. E, assim, eu acho que é muito no sentido de não desmerecer o ESG, porque, afinal, é uma forma, né, de visualizar o negócio, de você enxergar aquele negócio, e é uma priorização diante de stakeholders estratégicos. Eu achei legal, né, que, por mais que está sendo uma moda, não é o momento de descartar e falar, não, ESG não funciona. É justamente o como olhar para isso, né? E como que isso pode, de fato, desdobrar aí nas práticas da organização. Então, ok, é uma moda, mas é uma abordagem, né? Se essa abordagem está sendo profunda, se essa abordagem está, de fato, enxergando o impacto no mundo real, que foi outro gráfico que o Arão trouxe, que super expandiu minha cabeça, justamente nesse sentido, né? O retorno, o risco, mas como que isso de fato está refletindo no mundo real. E quando a gente olha a maturidade das empresas, enfim, no geral, a gente percebe que até elas mesmas não estão maduras quanto ao desdobramento do ESG. Né? Então, quando o Arão traz da visão das pessoas, o que é sustentável, o que além das próprias pessoas não terem esse alinhamento do que é sustentabilidade, a gente percebe que as próprias organizações também não têm. E aí, quando a gente olha para os ODS têm suas respectivas metas e têm seus respectivos indicadores, e a gente percebe um pouco avanço, né, um avanço quase mínimo para o alcance dessas metas quando a gente olha
de forma, enfim, país, né? De forma território, enfim, como que isso desdobra nas localidades. E isso também reflete o próprio desalinhamento que está acontecendo nessa corrida, vários padrões surgindo, várias formas de reportes, vários índices, e que aí, justamente, eu acredito que reflete naquele gráfico, né, que foi de ratings e ESG, que justamente as empresas ali mesmo já não têm um consenso quanto à sua maturidade. Então, eu percebo que é muito essa corrida de vários atores querendo se posicionar, ao mesmo tempo as empresas sentindo uma pressão externa, principalmente vindo desses investidores. E aí eu acho que é muito agora esse momento de integração e todo mundo está olhando para o mesmo objetivo. É engraçado que quando a gente fala ESG, está todo mundo olhando para ESG, mas se ele não tem a visão da sustentabilidade, está cada um seguindo um caminho, e talvez essa visão da sustentabilidade é o que está faltando para ter esse alinhamento e foco para um único objetivo. Então, assim, eu acho que foi isso mesmo, entender os frameworks, né? É engraçado porque a gente trabalha no dia a dia de RI, SASB, enfim, todos aqueles protocolos, mas quando a gente enxerga o todo de como isso está, enfim, se desdobrando, a gente tem até um pouco de preocupação, porque o que realmente vai fazer sentido quando a gente fala de sustentabilidade na sua essência. Então, assim, Aron, muito obrigada. Obrigada, Eduardo. Uma honra estar aqui com vocês. Agradecido, Alice, pelos seus comentários, bastante objetivos. De fato, quando agendamos com o Aron a participação, não é, do Aron trazendo o tema ESG, você, Alice, foi o primeiro nome que me veio à cabeça, não é? Você foi nossa aluna aqui na Engenharia Ambiental da UFMG e uma entusiasta na temática, não é? E está trabalhando justamente com sustentabilidade no mundo empresarial, consultoria. Então, muito bom contar, viu? Com a sua presença, seus comentários. Eu faço questão de comentar, Aron, que a gente se conhece já há bons anos, né? E tive a oportunidade de conhecer a sua abordagem, a sua percepção, melhor dizendo, crítica da sociedade como um todo, não é? E ao tomar contato há pouco tempo, né, alguns meses, com aquele artigo que você publicou na revista da FGV, que justamente tem, o título é provocativo, né? Seu ESG é sustentável, né? Eu venho partilhando esse artigo com alunos, com alunas, tanto da graduação como da pós-graduação, né? Porque justamente por ter vindo aí como uma moda, né? Como uma nova onda, estava soando como uma grande panaceia universal, né? Digamos assim, vai salvar a humanidade, vai salvar o planeta. E realmente, né, a gente precisa ser muito criterioso, estar muito atento, né? E você trouxe na sua apresentação, Aron, ali pontos de extrema relevância, né? De que não é bem assim, né? O risco de distorções e aquilo que vem sendo tão amplamente comentado, né, já há bastante tempo, mas particularmente nessa década, né, a gente está numa década extremamente crítica, né, em termos de civilização, pensando nos rumos, não é, da nossa sociedade humana, digamos assim, em relação aos padrões de exploração dos recursos naturais, de produção, de consumo, né? E, de fato, é muito importante que as organizações estejam atentas, né? Tanto a questão do ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, quanto do ESG, né, para que não seja uma mera imagem, né, e com pouca ou nenhuma efetividade, né? Então, cada um de nós, profissionais, pesquisadores, enfim, é importante que a gente esteja atento a isso, e a ideia desse tipo de encontro, né, do ciclo aberto ESAP, é justamente a gente poder difundir para a sociedade, né, essas
percepções tão importantes, não é? Para que a gente não fique mergulhado aí em ilusões e que possa realmente, não é? Eu não quero me alongar mais, até porque a apresentação foi riquíssima, não é? E complementada aqui com os comentários da Alice. Novamente, Aron, agradecendo, vamos finalizar esse primeiro momento, não é? E vamos abrir aqui para participação. Nós vamos ficar totalmente à vontade para contribuições, dúvidas, enfim, troca de ideias, tá bem? Então, mais uma vez, satisfação imensa. Finalizando, a gente vai seguir com a segunda parte do nosso encontro não gravado.